Bom dia a todos os participantes desse congresso online sobre o tomismo. Nós vamos começar agora a conferência sobre São Tomás de Aquino e bioética hoje. Eu me apresento brevemente, meu nome é Lilian Santos, eu sou doutoranda de bioética no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum de Roma, e professora assistente nesse mesmo Ateneu e na Universidade Anáhuac do México, e membro da Cátedra Unesco de Bioética e Direitos Humanos aqui em Roma. Eu sou consagrada do Reino Christi e desenvolvi a maior parte da minha missão no campo educativo, na Espanha, Venezuela, um pouco na Colômbia, e, uns anos na Irlanda e agora aqui na Itália. É um prazer estar com vocês hoje, eu espero que essa palestra seja de proveito para todos nós. Nessa hora, eu gostaria de ver com vocês 3 temas principais. Um é a tecnologia e os dilemas atuais, os dilemas éticos que a tecnologia hoje está nos levando a considerar. Em segundo lugar, a bioética como disciplina, sua origem e sua atualidade. E, em terceiro lugar, São Tomás e suas contribuições, algumas das suas contribuições para a bioética. Bem, para falar sobre São Tomás de Aquino e bioética, são duas as coisas que me vieram no início. Uma é São Tomás de Aquino justo, é ele que fala, que tem essa controvérsia sobre São Tomás de Aquino do aborto, que algumas pessoas falam que São Tomás de Aquino estava de acordo com o aborto nas primeiras semanas do desenvolvimento do embrião, etc. Então tem toda essa discussão. E uma segunda consideração é que um santo do século XIII tem a nos dizer sobre bioética hoje, já que no tempo dele não existia, nem podia se pensar em tantas essas tecnologias que justamente causam os dilemas bioéticos de hoje. Então, sobre o primeiro ponto, eu acho que é importante considerar, mesmo que rapidamente, um pouco sobre a tecnologia e a medicina no tempo de São Tomás. E talvez o jeito mais fácil de fazer é ir do presente para o passado, né? Ver um pouco, hoje nós temos na área da medicina coisas que não existiam, como, né, não sabíamos sobre DNA, não tínhamos a penicilina, não tínhamos antibióticos, não existia ecografia, obviamente Mendel e todo mundo da genética ainda não tinha chegado. Anestesia e esterilização não existiam, portanto, toda a situação da cirurgia era bastante precária, né? Os estudos da microbiologia e tal também surgem na idade contemporânea, são todas coisas que não existiam no tempo de São Tomás. Tem vacinas, muitas das doenças não estavam descritas ainda, estudadas em causas, sintomas, etc. Também, no tempo de Santo Tomás, não tínhamos microscópio, a anatomia, o conhecimento da anatomia era bastante pobre, parte pela crença religiosa, cultural, que impedia a dissecação dos cadáveres, e portanto, eles tinham ideias da anatomia bastante precárias, e tem escritos da Baixa Idade Média, da época de Santo Tomás, falando que acreditavam que o coração tinha 3 ventrículos, que o fígado tinha 5 lóbulos, e que a urina se produzia no fígado de acordo aos humores, aos 4 humores, e depois era filtrada pelos rins, etc. Então estamos falando até de um conhecimento anatômico bastante precário. Sim, também temos que considerar que durante a Baixa Idade Média a Europa está sendo assolada por diferentes pestes, né, do tipo a peste negra,
Sim, São Tomás está vivendo em toda essa época onde a medicina em si não está sendo estudada nas universidades, por herança era mais conhecimento popular cultivado nos mosteiros, onde eles mesmos tinham as hortas e com remédios medicinais iam tratando das pessoas, cuidando dos doentes, tudo isso da sangria, dos emplastes, né, porque Santo Tomás, além mais a figura do médico, um pouco diferente, não era a mesma pessoa que fazia a cirurgia e o médico cuidava dos pacientes, a cirurgia era praticada por barbeiros que tinham conhecimento empírico, conhecimento prático mais que o teórico, etc. Então, estamos falando desse momento na medicina e na ciência. Então, para a questão do aborto, a gente questão quando o homem começa a ser homem. E São Tomás herda uma visão aristotélica sobre a animação, sobre a alma, o princípio vital, onde plantas têm alma vegetativa, animais têm alma sensitiva e os seres humanos têm uma alma racional. Ok. Então, o que acontece? São Tomás acreditava que as almas vegetativas e sensitivas são engendradas a partir do sêmen. Aqui é interessante notar que São Tomás, que ele é sempre tão preciso, né, com as palavras, e distingue uma coisa de outra sempre, ele usa a mesma palavra, sêmen, para se referir ao esperma e ao embrião inicial. Então, nós vemos aí já uma pobreza na embriologia, na ideia do zigoto, como um ser individual, diferente do esperma masculino, um ser que já começa a sua vida e seu desenvolvimento como outro ser, né? Então, ele acreditava que no início o embrião tinha essa alma vegetativa, como dos animais, e tinha isso porque crescia e se alimentava. E só depois, num momento posterior do desenvolvimento, a partir mais ou menos do 40º dia, o feto, né, o embrião já se desenvolvia e o feto passava a ter alma intelectiva, alma que era criada, infundida por Deus, e isso porque já teria o corpo suficientemente desenvolvido para algumas funções vitais. Então, ter alguns órgãos, o início da formação de alguns órgãos possibilitava a esse ser ter a matéria suficiente para poder receber a forma da alma racional. E só a alma racional, a alma intelectiva, é a forma substancial do homem, ou seja, só se é homem com a alma racional. O problema é que justamente São Tomás de Aquino identificava esse ser homem com a forma corpórea, né, e os momentos onde começava eu pensava que essa animação começava a partir dos primeiros movimentos também, né, do feto. Normalmente estamos falando de uma embriologia muito simples, muito precária, e mesmo que a lógica de Santo Tomás esteja correta, os seres humanos têm alma racional, e a vida humana deve ser sempre respeitada. Ele pensava que essa vida humana começava depois com o processo de hominização, que chegava num momento posterior do desenvolvimento, não no início, não com a fecundação, mas no momento posterior. Isso leva a falar, não é que ele esteja a favor do aborto, ele sempre viu o aborto como condenável, como uma coisa condenável. A gente pode falar, os que procuram a contracepção são os adúlteros, não no matrimônio, etc., né? Então, ele via o aborto do embrião, que tinha alma sensitiva, comparável à contracepção. E o aborto do feto, que já tinha alma intelectiva, ou seja, a partir do momento que já era ser humano, segundo ele, era um crime de homicídio. Nós vemos o aborto como algo sempre condenável, mas num primeiro momento equiparável à contracepção e no segundo momento comparado ao homicídio. Então essa é a casuística do aborto em São Tomás,
Obviamente, hoje, os conhecimentos de embriologia, de genética, já nos permitem compartilhar a ciência do tempo de São Tomás. E nós sabemos que o indivíduo humano começa desde o início, quando o espermatozoide e o óvulo perdem a sua individualidade e se unem e formam um outro ser, né, e formam o zigoto, que já tem todas as características genéticas de um novo ser. Né? Juntam 23 cromossomas do pai, 23 cromossomas da mãe, os 46 já estão aí, já está toda a informação, como todas as... sim, toda a informação para um novo ser que vai se desenvolver num processo gradual, mas contínuo. Né? E que se ninguém impedir, esse ser humano embrião vai ser o ser humano bebê, o ser humano criança, o ser humano jovem, o ser humano adulto, o ser humano idoso. Né? Mas já sempre não é um homem em potência, um ser humano em potência, é um adulto, um idoso em potência. E nós sabemos disso, e que isso acontece muito antes do desenvolvimento dos órgãos ou dos primeiros movimentos do feto. Então, essa era a primeira parte da introdução, e uma segunda era, então, voltamos ao ponto de o que São Tomás de Aquino tinha a dizer sobre bioética hoje. Eu peguei aqui uma infografia feita pelo Non-Field Council on Bioethics. É um conselho de bioética inglês, famoso, e que eles por 2 anos fizeram um trabalho de ver o que estava no horizonte da bioética, né, e fazer mais ou menos discernimento e agrupar, e juntar e ver quais são os temas importantes aos quais nós temos que dedicar para fazer uma análise ética com a tecnologia que está surgindo hoje. Então, vocês podem ver aqui, depois deste material, vocês podem ver com mais calma, obviamente, que passamos desde da realidade dos óvulos congelados a substituir os úteros, né? Nós temos pelas técnicas de reprodução assistida, já a possibilidade de que os primeiros dias do desenvolvimento do embrião aconteçam no laboratório. Depois temos bebês que, aos 5 meses, nascem prematuros e podem crescer e se desenvolver fora do útero materno. Então, fica aí um espaço de alguns meses para ver como o útero poderia ser substituído, etc. Com tudo isso aqui. Até o tema de sintetizar o genoma humano inteiro, como produzir gametos sintéticos no laboratório, etc. Temas de saúde e sociedade, desde gender a congelar e conservar as pessoas depois da morte, tudo sobre data e tecnologia, desde poder imprimir novos órgãos, o 3D printing, novos órgãos ou próteses para saúde, a poder prever um crime com a neurociência, né? Toda a questão de animais, alimentos e meio ambiente, que vão desde dos alimentos geneticamente modificados à de extinção de animais e plantas. E todo o campo da pesquisa, da investigação médica, que seja ética, etc. Então, temos um horizonte muito amplo e muitas coisas. Obviamente, permitido por tecnologias que não existiam no século XIII. Então, voltamos aqui à nossa apresentação, e o que São Tomás tem a ver com tudo isso, né? Deixo aí como provocação. E vamos ver agora nessa primeira parte um pouco sobre a tecnologia, não no futuro, mas já hoje. Então, peguei notícias realmente atuais, algumas do 2015 ou do 2016, a maioria do 2018, 19 e 20. A gente vê os dilemas atuais com os quais já estamos nos enfrentando. Vamos ver.
Assim. Ok, esse é um senhor francês, é a mesma pessoa, com 3 faces diferentes, por uma doença degenerativa, o rosto já ia se desfigurando de tal modo que impedia a vista, que impedia que ele pudesse se alimentar, etc. Já fomos capazes de fazer um transplante de face, ou seja, não só de um órgão interno, um coração, mão, um rim, mas algo tão delicado como conectar o rosto de outra pessoa com seus vasos sanguíneos e devolver os sentidos, né, do olfato, da vista, etc., a essa pessoa. Por uma questão do sistema imunitário, né, que rejeita esse transplante de face uns anos depois, induzido ao coma, e até esperar um doador cadavérico de face, e que ele pudesse ter o segundo transplante de face. Então, eu não vou me deter nem nos vídeos, nem abrir, mas aqui está todo o material para vocês, e também não é minha ideia nesse momento fazer uma análise bioética de cada caso, nem entrar neles, só realmente explicar um pouco a tecnologia e ver como ela nos desafia hoje nas questões éticas, né? E algumas serão boas e outras não serão boas, e algumas precisariam de algumas condições, alguns matizes para ser boas, mas não vou entrar nessa análise agora. Segundo caso, toda a situação da reprodução assistida. Então, essa notícia faz pouco tempo eu achei interessante, são testemunhos de várias mulheres que têm embriões congelados, dos que sobraram depois de um tratamento de fecundação in vitro. Então, essa em específico tem esses 3 filhos, todos por fecundação in vitro, e ainda tem outros 3 congelados. Ela fala que cada ano ela volta a pagar para que eles continuem congelados no banco de embriões. Tem uns anos, tem um limite, então dentro de alguns anos ela tem que decidir o que fazer com eles. E essa dificuldade de soltar e de deixar aí, o que fazer com esses embriões depois. Descongelar, dar para a ciência, ela já sabe que não vai querer ter outros filhos, os que ela já tem, etc. Aqui é um caso, uma notícia de um bebê que foi recorde. Esse casal adotou 2 filhos, e a segunda é o recorde de um embrião, que foi adoção de embrião. Então, um desses embriões congelados, né, são uma família, ele estava congelado há 27 anos, foi fecundado faz 27 anos, e a mãe gestante, né, que adotou esse embrião, tem 29 anos. Então, estamos falando que os pais genéticos dessa bebê e os avós legais que ela vai ter agora são da mesma geração, da mesma idade, né? Passo para não me deter muito. Essa é uma notícia de 2016, muito famosa, porque foi o primeiro caso de um bebê de 3 pais genéticos. Então, não só um homem e uma mulher, mas 2 mulheres e um homem. Como? Nós temos o DNA mitocondrial e o DNA do núcleo em cada óvulo, né? Óvulo é uma célula, nosso gamete, nossa célula reprodutiva, e temos aí nosso DNA pessoal no núcleo, e nas mitocôndrias o DNA das nossas mães, né? Cada pessoa tem o DNA da sua mãe aí. Tem doenças ligadas a esse DNA mitocondrial. Então, o que fizeram no caso é usar o citoplasma de um óvulo com suas mitocôndrias. Mitocôndrias são como fábricas de energia dentro da célula. Tirar o núcleo, pegar o DNA do núcleo de outra mulher, colocar esse núcleo nesse óvulo. Então, temos aqui um óvulo com DNA de 2 pessoas diferentes, 2 mulheres, depois o espermatozoide. E assim é realmente um bebê de 3 pais genéticos. Foi feito no México, ninguém era mexicano, nem o médico, nem a família, e nas palavras do próprio médico, foi feito lá porque no México não existem leis que proíbam isso.
Então, eu já tinha a intuição de que esse é realmente um caso eticamente complicado. Ok, já separando a reprodução humana do ato conjugal e fazendo que ela aconteça fora do corpo da mulher, nós temos várias possibilidades. Então, só para ter uma ideia de como fica a questão da família, ou como poderia ficar a questão da família, temos o doador do óvulo, do espermatozoide, o embrião, fora, e depois esse embrião pode vir implantado em uma mulher, que vai ser a mãe gestante. Nós temos aqui 2 ou 3 pais biológicos, como vimos três pais genéticos, como vimos no caso anterior, e uma quarta pessoa que biologicamente tem, mesmo que não seja uma relação genética, biologicamente a gravidez tem uma relação muito forte entre a gestante e o bebê. Obviamente não só biologicamente, psicologicamente também, afetivamente. Então, temos aqui a mãe gestante, que pode ser diferente às pessoas ou à pessoa que encomendou o bebê. Essas pessoas que encomendaram o bebê deveriam ser os pais legais, mas já tivemos casos onde essas pessoas desistem, não querem porque o bebê saiu com alguma malformação, ou porque elas se separaram no processo durante a gravidez da mãe gestante, etc. Então, esse bebê pode terminar sendo adotado por outras pessoas. Estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de pais diferentes, com diferentes níveis e relações para esse embrião. E recomendo esse documentário, chama Google Baby, sobre a maternidade por substituição. Fala um pouco da exploração também das mulheres que, sobretudo na Índia, em países asiáticos, que recebem a turistas europeus e de outros países ocidentais para fazerem lá o processo de maternidade por substituição, que é muito mais barato, etc. E permitido, etc. No caso de exploração, nós temos também os casos da maternidade por substituição altruísta, como aqui não está penalizada no Brasil. Aqui nós temos um caso também de um ano ou 2 atrás, no Nebraska, onde a avó genética foi também a mãe gestante ao mesmo tempo. Como? Então, talvez nessa foto aqui explique melhor. O casal são esses dois. A irmã de um foi a que doou o óvulo, foi usado o esperma desse outro, e a mãe desse foi a mãe gestante do bebê. Claro, a mãe desse é também a avó, né, genética. Nós temos aqui uma divisão entre o biológico e o legal. Aqui vemos que biologicamente ela é a mãe genética, legalmente ela é a tia. Biologicamente esse não tem nada a ver com a criança, legalmente ele é o pai. Biologicamente essa é a mãe gestante, esqueci de colocar, é também a avó. Genética, e legalmente ela é a avó. E esse é biologicamente o pai, e segundo a lei, o pai também da criança. E legalmente essa criança não tem mãe, né? Deixamos aqui a notícia. E o caso, não tem que ir muito longe. Essa é uma notícia do Brasil, faz pouco tempo também. A notícia se intitulava assim, o título era Homem trans engravida para realizar o sonho do casal de ter filhos. Demonstração de amor, e dentro da notícia fala que ele ganhou o prêmio do pai do ano no trabalho, etc. Era um casal de homossexual, mulheres, que depois de se juntarem, essa passa por um processo para mudança de sexo, querem ter filhos, tentam inseminação artificial nessa, não funciona, essa outra pessoa deixa de tomar os hormônios masculinos em 6 meses,
vê que o corpo outra vez volta ao período de fertilidade, tenta as técnicas de reprodução assistida e fica grávida. Esse outro caso é um vídeo que vocês podem assistir depois. Transgender pais que concebem, que têm 2 filhos naturalmente. Claro, naturalmente, mas intercambiados, né? Ela é ele é ela, e é ela que vai gerar os filhos, né? Ok, já sendo um pouco do tema de reprodução, temos uma técnica inventada para engenharia genética, descoberta em 2012, revolucionou o mundo da ciência realmente, CRISPR-Cas9. Nesse ano, as inventoras, né, uma das criadoras do CRISPR-Cas9, a francesa Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, americana, nesse livro A Crack in Creation, ela explica um pouco mais desse processo do início do CRISPR. CRISPR vem a ser, vamos dizer, que eles se inspiraram no sistema imunológico das bactérias, ok? E em como as bactérias se defendem dos vírus, como detectam essa seção genética dos vírus e atacam os vírus, pegando essa ideia e transferindo para saúde humana. Aqui está um pouquinho um desenho de como seria o CRISPR e por que ele leva esse nome, ok? Transferindo isso, temos aí uma ferramenta que nos permite fazer engenharia genética de um modo muito mais preciso e barato, acessível, que antes. Então foi realmente uma revolução. Aqui tem uma série documental no Netflix muito interessante, de 4 capítulos, vai falando dessas das possibilidades da engenharia genética nos seres humanos, nas plantas e nos animais. E temos em 2018, novembro de 2018, um chinês que anuncia para o mundo que ele fez engenharia genética em embriões humanos e, portanto, os filhos desses embriões vão herdar essas características. Era uma coisa que estava proibida na comunidade internacional e mesmo assim aconteceu. Então, temos aqui há 6 anos de diferença da invenção da técnica ao seu uso, não só o seu uso em seres humanos, que já estava sendo usado em seres humanos, mas já nascidos ou os adultos, a uma intervenção no genoma humano que pode ser herdado. Temos também ótimas notícias com terapias genéticas. Essa foi uma notícia do Brasil do ano passado, 2020. Esse homem é curado de um câncer terminal com uma terapia gênica, não a do CRISPR-Cas9, uma outra, tratamento que ele recebeu pelo SUS, e foi um tratamento inédito na América Latina, de fato. E que maravilha, se o câncer pudesse ser curado não com quimioterapias, que é um veneno que destrói as células cancerígenas, mas também células boas do nosso corpo. Maravilha se puderem atuar no nível dos genes, e que os genes que codificam as proteínas e que fazem que as células, se essas proteínas são codificadas de uma forma errada, sejam cancerígenas ou não. Que maravilha poder tratar isso num nível muito mais profundo, né? Ok. Temos aqui Japão aprovando as primeiras experiências entre embriões feitos com misturas, né, de material genético humano e de animais. E depois tem toda a parte da ciência que se desenvolve na parte de inteligência artificial, robótica. Pensamos muitas vezes num robô assim como de metal ou como monstros dos filmes, mas aqui o que vocês estão vendo no vídeo é já uma pessoa e seu robô
com inteligência artificial e muito parecido a ele mesmo, né? Um engenheiro japonês. Já enviou esse robô a dar palestras no lugar dele, no Chile, etc. Esse material que depois vocês possam aprofundar. Passamos à segunda parte, bioética, origem e atualidade. Então, o que é a bioética? Bioética é uma ética que, partindo do dado científico, analisa racionalmente a licitude da intervenção humana sobre o homem e sobre o meio ambiente. Então, vê a ação do homem, desde o ponto de vista moral, sobre a vida, né, humana e do meio ambiente. Então, objeto material é dimensão moral, e formal é, a partir de que ponto de vista? Do ponto de vista da razão. Então, não é uma teologia moral, é uma ética do ponto de vista da razão. E o método é triangular, realmente parte do dado científico, da tecnologia, da medicina, do que nós sabemos, qual é o caso em si, os dados científicos. Passamos para uma leitura antropológico-valorativa. Então, quem é o ser humano? Qual é o seu valor intrínseco, sua dignidade e que valores, né, na ética, que valores pertencem a essa natureza humana, então a leitura antropológica, para chegar a uma elaboração ético-normativa. Então, o que seria certo ou errado fazer, conveniente ou não fazer, e que isso inspire as nossas leis, as políticas públicas, a ação do ser humano como indivíduo e como sociedade. Uma breve introdução à bioética. O termo foi inventado em 1927 por um alemão, mesmo que não é exatamente no sentido que a gente usa hoje, bioética. Estamos falando que nos anos 60 acontecem vários avanços médicos, início da hemodiálise, e era um tratamento muito restrito, não era suficiente para todas as pessoas, então todos os debates de para quem nós damos preferência e que possam sobreviver e quais nós não vamos poder dar o tratamento e quem decide isso. Denúncias de abusos dos médicos americanos, no caso, que eles inocularam o vírus da sífilis nos Estados Unidos e por décadas fizeram experimentação com seres humanos de um grupo discriminado, eram negros, não estavam avisados que eles estavam sendo parte de uma experiência, etc. No 67, transplante do coração, e nessa década tem vários avanços na genética, no campo da anticoncepção, armas biológicas, etc. Em 69, fundam um Instituto para Investigação Bioética, e no 71, Potter é considerado o pai da bioética, que usa o termo bioética como ciência da sobrevivência, no seu escrito Bioethics Bridge to the Future, bioética ponte para o futuro, com uma necessidade de uma reflexão ética para que nós não nos autodestruamos ou destruamos o ambiente com o uso da tecnologia. A bioética entra no campo acadêmico, aumentam os comitês de bioética em vários países, se estende. Em 78, a revolução, né, da reprodução assistida, nasce Louise, a primeira bebê por fecundação in vitro na França. Isso foi no 78, estamos falando que agora, uns 40 anos depois, já nasceram mais de 8 milhões de bebês pela fecundação in vitro. Potter depois tem outro escrito enfatizando que a bioética deve ser global no sentido de chegar a todos os países, mas também global nos assuntos, que não fique só num tema de ética médica, de início e fim de vida, mas que deve ser uma bioética mais ampla e integral. Temos em 2000 o projeto Genoma Humano. Em 2005, importante para a bioética é a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, aprovada pelos 193 países que são membros da ONU e da Unesco, aprovada por aclamação, quer dizer que ninguém foi contra o texto final da declaração, que nos dá 15 princípios que relacionam a bioética com os direitos humanos. Vão desde a dignidade humana e a proteção das futuras gerações, proteção do meio ambiente, da biosfera, da biodiversidade,
passam pelo compartilhar os benefícios de uma pesquisa médica, que um país não explore o outro nas pesquisas, etc. E continuamos com o avanço tecnológico, nós vimos o CRISPR, o bebê de 3 pais genéticos, os bebês que já nasceram com o genoma editado, etc. E tudo que apareceu na pirâmide que eu mostrei no início da apresentação. Só para citar também, nem toda bioética é igual, existem diferentes modelos de bioética e dependendo do modelo que você seguir, as conclusões podem ser bem diferentes. Quem seguir uma bioética utilitarista, como Peter Singer, pode terminar afirmando, como ele fala, que você poderia matar a crianças porque elas ainda não são pessoas, segundo ele, e não poderia matar certos tipos de animais que sim têm personalidade, né? Então, toda a questão de quem é pessoa e quem não, ou o que é pessoa e o que não, que alguns seres humanos são pessoas, alguns seres humanos não são, e alguns animais são pessoas. Então, temos o principialismo, com 4 princípios básicos, sobretudo da ética médica, de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, fazem aí uma bioética, e o personalismo, que pessoalmente é o que eu sigo, de Helios Gretchen, do cardenal Helios Gretchen, que quer fundar ontologicamente a bioética numa visão da pessoa, né, da pessoa humana. Entramos em São Tomás e algumas das suas contribuições para o campo da bioética. E aqui eu quero enfatizar esses 3 primeiros, porque o realismo e o amor à verdade, diálogo entre fé e razão, e a universalidade foram coisas que possibilitaram hoje também ciências como bioética, e que mostraram a necessidade de ciências como bioética. No realismo e o amor à verdade, nós vemos que São Tomás pensa que existe uma realidade objetiva que pode ser conhecida, e que nosso entendimento tem a capacidade de se adequar ao real, à realidade. E, no diálogo de fé e razão, no tempo São Tomás era uma coisa difícil, nós hoje somos herdeiros dessa encíclica também, Fides et Ratio, que fala da complementariedade de fé e razão, e somos herdeiros do legado de São Tomás. Mas no tempo dele, juntar o pensamento aristotélico e ver a compatibilidade com a fé, foi algo incrível, né? E a universalidade, enquanto a abertura ao bem, de onde quer que ele venha, não ter medo, né, de perguntar, ou ter capacidade de discernir e de resgatar o valioso de integrar numa visão profunda. Vemos que esse amor à verdade tanto permitia a São Tomás se perguntar sobre as coisas, como a pergunta que ele fez, né, se Deus existe, e não porque ele duvidasse, era um padre, era um monge, era uma pessoa profundamente religiosa, e faz essa pergunta não porque duvide, não porque ele duvidava, mas porque queria encontrar razões mais profundas nas quais fundamentar sua fé. E o que ele achou e o raciocínio que ele fez, os argumentos que ele deu, foram por séculos e até hoje são de grande ajuda para muitas pessoas, para a filosofia e para a fé de muitas pessoas. São Tomás aí também nos ajuda contra o relativismo, e tem esses textos contra o relativismo teórico e prático, né? Fala da impossibilidade teórica do relativismo, que se qualquer coisa que pareça a alguém for verdadeira, segue-se que cada um está mentindo, diz o verdadeiro, e que o mesmo é e não é. Ou seja, chegamos a um princípio de conflito com o princípio de não contradição, que as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Então, tudo isso que muitas vezes a sociedade deixa, cada um com sua verdade, deixa se tá bem para essa pessoa, e se ela pensa assim, tá tudo ótimo, como se não tivesse consequências para a pessoa, para os familiares e para a sociedade em geral, né? Então, São Tomás fala
comentando Aristóteles sobre a impossibilidade do relativismo teórico e também do relativismo prático, quando ele vai falando aqui se um médico receita uma dieta para uma pessoa e fala para ela comer pão, essa pessoa vai, sem duvidar, come o pão porque ela faz isso. Se ela fosse relativista e se todas as coisas sempre se movessem e fluíssem e a natureza não permanecesse com certeza nas coisas sensíveis, ela não poderia ter certeza que o que ela está comendo é realmente pão. Né? Então, falando da impossibilidade de um relativismo teórico e prático. Quanto à fé e razão, tem uma catequese de Bento XVI de 2010, são duas catequeses, né, sobre São Tomás de Aquino, dividida em duas partes, e ele ia falando isso, né, a filosofia pensada sem Cristo e o mundo da fé são compatíveis? Essa era a grande pergunta no tempo de São Tomás. E São Tomás estava profundamente convencido da sua compatibilidade, aliás, de que a filosofia elaborada sem o conhecimento de Cristo praticamente esperava a luz de Jesus para ser completada. Mostrar a independência de filosofia e teologia, e ao mesmo tempo sua relacionalidade recíproca, foi a missão do grande mestre. E por que ele podia fazer isso? Porque ele tinha confiança de que fé e razão derivavam da única nascente da verdade, que era o Logos, que era Deus, né, a razão divina. E esse Logos atua tanto no âmbito da criação como no âmbito da redenção. Fé e razão. E a universalidade também no sentido de que, como temos a lei moral natural, na perspectiva moral cristã existe espaço para a razão que é capaz de discernir essa lei moral natural. Partindo do princípio de que a graça supõe a natureza, que não anula a natureza, a graça divina acompanha, sustém, incentiva o compromisso ético, mas por si só, segundo Santo Tomás, continuo na catequese de Bento XVI sobre São Tomás, todos os homens, crentes e não crentes, são chamados a reconhecer as exigências da natureza humana e inspirar-se nela na formulação de leis positivas. Que é uma foto de um evento, um workshop que aconteceu em Marrocos em 2019, organizado pela nossa Cátedra Unesco de Bioética e Direitos Humanos. Tive a graça de participar e foi muito interessante ver aqui, são representantes de 8 religiões diferentes, e dentro de cada religião com suas subdivisões, então ser um muçulmano, um sunita e um xiita. Dentro do cristianismo nós tínhamos ortodoxos e católicos, etc. Então foi um diálogo muito interessante, não sobre a teologia, não sobre a fé, não sobre os diferentes credos, mas sobre temas de bioética e como as perspectivas religiosas de cada um influenciavam nas nossas ideias, na nossa ética. Mas se você parte de uma lei moral natural, de uma crença de uma lei moral natural, você acredita que o outro, independente da sua cultura e religião, também é capaz de ver o que é bom fazer e o que é bom evitar para o ser humano. E nas sociedades plurais nas quais vivemos, isso é muito importante, porque você tem que legislar não para as pessoas que têm a mesma fé e os mesmos pensamentos. Sim, no entanto, temos que ser capazes de ver aquilo que é bom para o ser humano e para a sociedade. E vemos aqui uma segunda parte da contribuição de São Tomás para a bioética. A primeira necessidade, né, a necessidade e a possibilidade, como essas bases que ele colocou serviram para a necessidade e a possibilidade da bioética hoje. E essa ver alguns elementos de São Tomás que nos ajudam na bioética. Continuando com o discurso de Bento XVI, essa parte, ele vai falando que nós somos capazes de discernir a lei moral natural, a razão pode reconhecê-la considerando o que é bom fazer e o que é bom evitar, para a consecução daquela felicidade que está a peito de cada um e que impõe uma responsabilidade para com os demais, portanto, a busca do bem comum. Em síntese, as virtudes do homem, teologais e morais, estão arraigadas na natureza humana. A graça divina acompanha, sustém e incentiva o compromisso ético, mas por si só, segundo Santo Tomás, todos os homens crentes e não crentes são chamados a reconhecer as exigências da natureza humana
e inspirar-se nela na formação das leis positivas. Aqui, indo ao triângulo bioético, como já tínhamos visto anteriormente, agora vamos aplicar alguns desses conceitos e como eles nos ajudam, né? Já vimos a base do dado científico, temos que partir daí, a ciência é fruto da nossa razão, que é fruto da nossa alma racional, né? Então, vemos aí a possibilidade e necessidade de um diálogo interdisciplinar e de escutar os dados científicos e tecnológicos que nós temos hoje. Passar por uma leitura antropológica valorativa. E aí temos vários conceitos, né, de São Tomás que nos iluminam nisso. O conceito de natureza, a confiança de que nós podemos, primeiro a confiança de que nós podemos conhecer a verdade, né, que nós temos uma natureza e que as coisas são o que são. Toda a parte da ética, a felicidade, o homem que tem uma finalidade, que está feito para bem-aventurança terrena e celestial, conceito de liberdade, de responsabilidade, o homem como aquilo que de mais perfeito se encontra em toda a natureza, ou seja, um sujeito subsistente numa natureza racional, e por isso vai ter uma dignidade e um valor superior aos animais. A família e a sociedade, aqui São Tomás de Aquino observando justamente a natureza do homem e suas necessidades, tem essa frase de, contudo, deve-se saber que, porque o homem naturalmente é um animal social, pois necessita de muitas coisas para a sua vida, as quais ele, por si só, não pode assegurar, consequentemente, o homem por natureza é parte de uma multidão de homens, pela qual se lhe provém o auxílio para viver bem. De fato, necessita um duplo auxílio, e ele fala do auxílio da família, todos nós necessitamos da família para geração, nutrição e para disciplina enquanto educação. Nenhum bebê sobrevive sozinho, nenhum bebê vem ao mundo sozinho. Se você abandonar um bebê nos primeiros dias de nascimento sem ninguém, ele vai morrer. E todos nós fomos bebês em algum momento, ou seja, estamos falando que é uma necessidade, a família é uma necessidade para todos. A sociedade tem um papel subsidiário da família no campo da educação e também está não só para que o homem viva enquanto sobreviva, mas para que viva bem. Nós chamamos esses conceitos aqui de natureza, felicidade, liberdade, responsabilidade, homem, família e sociedade, que nos ajudam numa leitura antropológica valorativa, para poder fazer esse juízo bioético, né, seguindo o triângulo como método. E na elaboração ética normativa, temos tudo que nós já vimos de ética universal versus relativismo. Depois também ilumina muito o conceito de lei moral natural, como as proposições imperativas ou preceitos universais da razão prática, participada da lei eterna, acerca das coisas boas ou atos intrinsecamente bons ou maus, em ordem ao bem comum da bem-aventurança natural, promulgadas ou impressas naturalmente na razão humana por Deus como legislador e supremo governante da comunidade natural dos homens. Então, nossa capacidade de reconhecer o que é intrinsecamente bom e mal. E as leis positivas, as leis civis, né? O catecismo aí pega tal qual a definição de lei positiva da Suma Teológica e afirma que a lei é uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o encargo da comunidade. Vemos aqui 4 elementos constitutivos da lei: ordenação da razão, ou seja, uma ordem da razão, uma razão ordenada, retamente ordenada, a promulgação, ou seja, que seja válido o processo de promulgar essa lei, o representante da comunidade, aquele que está investido de autoridade, e a busca do bem comum, né? Tanto que a razão tem que ser reta e também que a finalidade da lei leve realmente ao bem comum. E bem comum não entendido como suma de bens individuais à custa do indivíduo, nunca pode ser à custa do indivíduo, né? Mas é aquele conjunto de condições que vão ajudar o indivíduo e a sociedade a chegar à sua plenitude. Existem casos onde as leis positivas são contrárias à lei moral natural. E nesse caso, mesmo que a lei seja legal, nós temos o direito e o dever à objeção de consciência.
Porque uma lei positiva não deveria estar sendo feita em contra do bem comum, ou contra do bem da pessoa humana, ou contra a dignidade do ser humano. Nunca deveria ir contra os preceitos da lei moral natural. E essas bases também vão ajudar muito a bioética a chegar a essa Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, né? Direitos humanos entendidos como aqueles bens básicos da natureza do homem que devem ser protegidos, são condições necessárias para o desenvolvimento, para o florescimento do ser humano, e que devem estar protegidos pela lei positiva. Então, vemos aqui esses elementos da doutrina de São Tomás, mesmo que rapidamente, acho que é importante passar por esse triângulo bioético e ver como várias coisas da doutrina de São Tomás são importantes para a bioética de hoje e para que essa análise bioética seja bem feita, seja feita fundada numa antropologia e que realmente ajude ao ser humano. Realmente, para concluir, nós vimos a necessidade de uma bioética que seja interdisciplinar, fundada ontologicamente e que dê respostas aos dilemas atuais. E vemos que nem tudo que é cientificamente possível é moralmente aceitável. E eu penso muito nessa passagem da primeira carta a Coríntios, 10:23, está falando das carnes oferecidas aos ídolos, se era lícito ou não era lícito para os cristãos comerem. Acho que pode se aplicar aqui no campo da tecnologia também, para lembrar que posso fazer muitas coisas tecnologicamente, e algumas delas vão até estar permitidas pela lei civil, pela lei positiva. Nós temos que lembrar que, mesmo que tudo é permitido, nem tudo nos convém. E pensar em casos de injustiças históricas que foram permitidas pela lei, como a escravidão, o holocausto, os genocídios, que sempre estiveram erradas moralmente e que hoje, graças a Deus, já não gozam de aceitação social, né? E esperemos que outros temas imorais que hoje são aceitos pela sociedade, no futuro também reconheçamos o erro e o mal que fizemos para o próprio ser humano, para a família e para a sociedade, assim, que a humanidade tenha um avanço ético nesses campos. E a bioética é chamada realmente descer no concreto, dar um juízo de sim ou não para dilemas éticos que já existem, mas também para pensar no futuro, né? Não só quando a coisa já aconteceu e falar sim ou não, mas como isso poderia ser feito, transformado e utilizado de um modo que seja ético e que nos leve a um verdadeiro progresso. A ideia não é aqui acabar com toda a tecnologia, como o Papa Francisco falava na Laudato Si, né? Ninguém quer voltar ao tempo das cavernas. E não se trata de ir contra a ciência, a tecnologia. Temos que agradecer a tantas pessoas que se dedicam nesses campos a melhorar a vida do homem. Se trata de encontrar caminhos e usos éticos do que hoje a tecnologia nos permite fazer. E vemos as bases e os elementos importantes que São Tomás nos deu para a bioética. O ajudar num diálogo interdisciplinar, conceitos como natureza, felicidade, liberdade, responsabilidade, todos relacionados, a ideia de homem, família e sociedade, e também no campo ético-normativo, sua ética universal, o ir contra o relativismo, seu conceito de lei moral natural, vai colocar bases para os direitos humanos, e o entendimento da lei positiva. Aqui eu deixo para vocês algumas bibliografias sobre São Tomás, bioética e os links dos casos utilizados nas notícias do início. Alguns sites de interesse, a nossa cátedra da Unesco de Bioética e Direitos Humanos, programas de formação em bioética que eu sei que são ontologicamente fundados, em inglês, espanhol e italiano. Infelizmente, eu não conheço muito dos programas de bioética aí no Brasil. Bem,
E isso eu aproveito para agradecer a paciência, a atenção. Espero que essa conferência, que essa hora tenha sido útil para ter um pouco mais de ideia de como São Tomás de Aquino, no século XIII, realmente ajudou e colocou bases para uma bioética ontologicamente fundada, e como seu exemplo de amor à verdade, de diálogo entre fé e razão, e de abertura ao bem, de onde quer que ele venha, e a confiança no ser humano, na universalidade, pode nos inspirar no dia de hoje a continuar buscando soluções éticas para o uso da tecnologia e para todas as intervenções do homem sobre o homem. Obrigada e continuem aproveitando o Congresso.